Olá, eu quero convidar você a fazer um passeio virtual comigo, conhecendo um pouco do território negro em Batatais. A comunidade negra, o Conselho da Comunidade Negra em Batatais, Compadecom, o qual eu faço parte, me convidou para falar um pouquinho da história de Batatais a partir dessa perspectiva da presença do preto na cidade, né? Em que partes da cidade nós podemos identificar, tanto na questão de nomes de rua, espaços, realizações de atividades que estão diretamente vinculadas à história e à presença do preto em Batatais. Então, vamos fazer esse passeio. Muito bem. A proposta dessa palestra é falar um pouquinho sobre o território negro na cidade de Batatais, aí passando um pouco pela história e um pouco pelos períodos da parte cultural também da cidade, né? E trazendo então alguns lugares que demarcam essa presença do negro em nossa cidade. Então, eu convido vocês a fazer esse passeio por esse roteiro, onde vamos passar por 16 pontos da cidade, tá bom? Começando ali no bairro do Castelo, onde existia a Rua das Crioulas, descendo para o centro, chegando na Igreja do Rosário, na antiga Igreja do Rosário. Depois nós vamos subir lá para Altino Arantes, chegar ali na Escola Unidos do Morro. Descemos novamente para o centro, onde tem o núcleo musical Major Joaquim Antão Fernandes e o bloco, né? O que bloco é esse? Passamos ali pela sede, né, da Escola de Samba Acadêmicos do Samba. Depois vamos para a Rua Evaristão, para os centros de Umbanda, para os grupos de hip hop, a Vila Lopes, os grupos de capoeira, a referência especial aí ao Zeca Lopes, né? E a Rua Arthur Lopes de Oliveira, que era o pai do Zeca Lopes. Depois seguimos aí passando pelos grupos de samba da cidade e terminamos no centro com a NUAP e o Clube Princesa Isabel. Então, todos esses territórios, pelas atividades que realizam, ou pela origem, né, ou pela cultura, demarcam essa presença do negro, da negra, do preto, da preta em Batatais. Constitui a história da cidade. Então, aqui nós temos, né, no século XIX, a gente tinha a antiga Rua das Crioulas, que depois se tornou a Rua 13 de Maio, né, no bairro do Castelo. E essa rua provavelmente se chamava Rua das Crioulas porque eram ali que residiam uma grande quantidade de uma população preta na nossa cidade, pensando que no final do século XIX, início do século XX, ali o castelo era a periferia, né? Eram os limites do município, e então ali era provavelmente ali o lugar onde o preto e a preta residiam. E havia então a identificação das ruas era muito pela alguma, era a Rua do Teatro, Rua do Mercado, né? Então tinha a Rua das Crioulas, bem provável que seja por esse motivo. E depois tornou-se aí a Rua 13 de Maio, não deixando de ser uma referência também à população preta por conta do 13 de maio ter sido a data da Lei Áurea, né? Então, talvez fazendo aí, renomeando essa rua, mas mantendo essa relação com a comunidade negra em Batatais. Outro ponto
que aí a gente vê o apagamento dessa cultura, dessa identidade na cidade, é a antiga Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário era a mais antiga, uma das mais antigas, a segunda mais antiga da cidade, que a primeira era mesmo a Igreja do Bom Senhor, Bom Jesus da Cana Verde, né, a matriz, em um outro tamanho, outro formato, bem mais simples, né, mas foi a primeira aqui nesse núcleo, né, da cidade. E depois a gente teve a Igreja do Rosário, né, que era bastante atribuída aí à comunidade negra, né, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. E, infelizmente, na década de 20, essa igreja foi demolida, né, ela estava aí, haviam procissões que saíam da Igreja do Rosário e chegavam até ao santuário, né, a igreja matriz, existiam festas de congada na porta, na praça ali dessa igreja do Rosário, mas como ela era uma igreja muito simples e estava aí há um tempo fechada, optaram por demoli-la para a construção da Câmara Municipal na década de 20. Aqui eu trago uma imagem da rua 13 de Maio, já chamando 13 de Maio na década de 50, então a gente vê que era ainda uma rua de terra, né, nos anos 50. E nessa vista a gente consegue ver o mercado, a matriz, né, e a Igreja do Rosário, onde, então, o mercado é onde hoje é o Correio Municipal e a Igreja do Rosário é onde hoje está a Câmara, né, então a localização aí dessa igreja, né, no Largo do Rosário, né. Bom, outra referência, a gente tem todas as escolas de samba, é lógico, tem essa relação forte com a cultura negra. Mas eu trago aqui a simbologia dessa união, né, de culturas diferentes, de povos diferentes, pelo símbolo adotado pela Escola de Samba Unidos do Morro, né? Que eles têm aí a mão preta e a mão clara, né? Se cumprimentando, então dessa união, né? Então da presença mesmo, demarcando a presença do preto na escola de samba. E o núcleo musical Major Joaquim Antônio Fernandes, que funciona ali no Centro Cultural Professor Sérgio Laurato, o antigo SESI, que ali, na verdade, a gente tem o nome do núcleo, que é a Escola de Música, né, da Prefeitura, uma escola que oferece músicas de piano, de violino, de violão, leva o nome de um maestro preto, né, negro, de Batatais, e que é pouco conhecido na cidade. E ali também, no Centro Cultural, professor Sérgio Laurato, acontecem os ensaios do Que Bloco é Esse, né? Que é um grupo que traz aí, né, dentro da sua proposta, o samba reggae e as músicas voltadas mesmo para a temática do preto. Aqui a gente vê com mais detalhe esse símbolo do Unidos do Morro, e aí a mão preta, né, cumprimentando a mão branca. E aqui o Joaquim Antão Fernandes, que ele nasceu em 1864, né? Ele era filho de escravos, filho de uma mulher escrava, escravizada, né? Ingressou, ele muito garoto, foi criado por um maestro, aprendeu a tocar instrumentos de sopro, teve uma vida bem difícil, acabou tentando seguir a vida sozinho e foi parar na Força Pública no ano de 1880. E lá ele entrou na banda da Força Pública, né? E aí, com muita dedicação e muita luta, ele chegou a ser o primeiro músico do grupo
e depois participou do concurso para marcha batida de introdução do nosso hino nacional brasileiro, e ele foi o vencedor. Então, essa marcha batida que nós escutamos, essa música instrumental de introdução do hino nacional, foi composta por um batataense preto, né, que é o Joaquim Antão Fernandes, né? Então, ele é tão pouco falado na cidade, mas ele tem aí uma relevância nacional na nossa história. Aqui nós temos, né, a foto de alguns integrantes do bloco, uma grande integrante que infelizmente já não está com a gente, que é a Melry Guerreira. E o bloco ele tem então, né, essa questão de trazer tanto no repertório quanto na forma de se apresentar, quanto no tipo de música que toca, quanto até na parte da pintura corporal, né, essas referências da cultura afro e da questão dessa influência aí dos grupos de samba reggae baianos, né, da nossa cultura brasileira. Depois a gente segue aqui para a Escola de Samba Acadêmicos, que tem a sua origem diretamente vinculada ao Clube Princesa Isabel, e o Clube Princesa Isabel era o clube dos pretos aqui na cidade, né? Então, a gente tem essa presença muito forte, né, da população preta na Escola de Samba Acadêmicos, principalmente aí na sua origem. E temos também aqui, né, a Rua Evaristão. O Evaristão foi um popular da cidade também do final do século XIX, início do século XX, que cuidou de muitas pessoas. Ele tinha o dom de ser um benzedor, um curandeiro, um cuidador, né? Então, quando havia aí as epidemias na cidade, ele que cuidava das pessoas e nunca ficava doente, não se adoentava. E apesar de ter aí essa questão de ter sido uma figura popular da cidade, né? Vivia sozinho, bebia, as pessoas, né? Tinha aí um respeito por ele e sabia que podia contar com ele. E existe a Rua Evaristão, né? Ali na Coab, né? A última rua da Coab leva o nome dele, até porque ele tinha tipo assim um lazareto, né, onde ele cuidava das pessoas. Ele tinha um espaço assim, né, de onde as pessoas eram confiadas a ele para cuidar, e ele zelava por essas pessoas até o seu enterro. Temos alguns centros de Umbanda na cidade, centros espíritas, né, umbandas, de Umbanda, né, não sei se temos candomblé, acredito que não, né, e também não conheço, não sei todos, né, mas tem aqui alguns nomes. A Escola de Samba Acadêmicos do Samba, ela foi fundada em 1979, ela começou, salvo engano, no São Francisco, e depois que ela mudou para Vila Lídia, lá para o centro comunitário. E, né, então foram de pessoas, né, de batataenses que vinham da Princesa Isabel, que foi uma das primeiras escolas de samba de Batatais, e que aí então criaram, né, essa nova escola, que é o Carlos Roberto dos Santos, o Isoel Aparecido da Silva, o Rinaldo Aparecido da Silva e o Sebastião Carlos Rodrigues. E criaram então em 1979 a Escola de Samba Acadêmicos do Samba, o Grêmio Recreativo. Para quem não conhece, a Rua Evaristão é essa rua aqui no final
do conjunto habitacional Anselmo Testa, né, conhecido também como a Coab, e provavelmente era por aqui ou nessa região que funcionava, né, esse lazareto, esse espaço onde o Evaristão cuidava, né, dos enfermos, dos doentes, até a sua recuperação ou até a sua sepultura. O nome do Evaristão era Evaristo Moreira dos Santos. Ele nasceu lá pelos anos de 1833 e cuidou dos doentes quando Batatais foi atingida pela varíola, né, que era uma epidemia temível, né? Muitos deixavam até os seus parentes que tinham medo de contrair a doença. E aí, então, se alguém soubesse na casa que havia algum condenado, alguém infectado com varíola, às vezes até sabia que naquela casa tinha alguém doente, dava até a volta para não passar na frente daquela casa. E os médicos, na maioria das vezes, apenas davam algum remédio, receitavam alguma coisa para tratamento. E aí o Evaristão, que tinha esse dom, né, da cura, se encarregava de cuidar de cada um dos doentes, né, nesse antigo isolamento, nas imediações ali próximo, onde hoje é o Lar da Infância, ali no Bosque, né, e antes de ir no caminho para Altinópolis, né. E aí, quando alguém morria, ainda o Evaristão se encarregava do enterro, conduzia o cadáver até o cemitério e ele mesmo sepultava. Sobre os terreiros de Umbanda em Batatais, é sabido que existem terreiros na Coab, no Pupim, no Altino Arantes, na Bela Vista, no Riachuelo, tá? E pesquisando na internet, foi encontrado os seguintes nomes: Centro de Umbanda Índio Caramuru, a Tenda Espírita de Umbanda Pajobi e Caboclo Girassol e o Centro de Umbanda Caboclo Lua Brilhante. Esses terreiros na cidade, eles têm então esse espaço do culto da religião afro, né, dessa mistura entre aqui, né, chegando ao Brasil, né, então fazendo as apropriações também religiosas, e são espaços, né, os centros voltados então para as manifestações religiosas, as casas de axé aqui em Batatais. Bom, aqui a gente tem também a questão das crios de hip hop, que também é uma referência muito forte da cultura preta em Batatais, aí já do século XX, né, a partir dos anos 2000, que a gente começa a ter a formação desses grupos, desse segmento cultural na cidade. E a Vila Lopes, né, que também tem aí, né, toda a sua origem vinculada a esse personagem, né, que é o Zeca Lopes, jogador de futebol e empreiteiro. A cultura hip hop de Batatais tem sua origem no movimento da Black Music na cidade nos anos 80. Um dos eventos mais conhecidos deste período era um baile que acontecia no centro comunitário da Vila Lídia, que era chamado de Moçambique, onde tocava só Black Music. Então tinha aí toda a questão da dança, da música. E nos anos 90 a gente tem as primeiras manifestações dessa cultura em Batatais, dentro de todas as linhas do movimento da cultura hip hop, com o breaking, os b-boys, os MCs, o grafite, né? Então o rap. Então a gente tem aí o início desse movimento que já está aí completando mais de 30 anos de história na cidade. E você pode crer, eu valorizo a minha cor, se valorize também. Não ignore sua pele, tá me entendendo? Senão os otários vão poder a sua vida cada vez mais. E se você não se conscientizar desse fato, olhe para frente, existe um horizonte de paz. Se liga nessa, rapaz, humilde nosso povo, povo sofrido, humilde povo negro.
Temos também aqui, né, a questão dos grupos de capoeira, muito que já teve aí um período mais marcante na cidade, mas que ainda temos muitos grupos de capoeira na cidade. O Zeca Lopes, que tem a vinculação com o centro, com o bairro, né, da Vila Lopes. E o nome da rua Arthur Lopes de Oliveira, que é o nome do pai do Zeca Lopes. Aqui os grupos de capoeira, o mestre Tomás. Quem trouxe o mestre Tomás para Batatais foi o Tony, né? Que é filho do seu Isuel. E a gente tem aí o grupo Axé Liberdade na região, né? E até em Minas também. Estão se propagando a capoeira regional. Temos também a capoeira Angola com o mestre Adilson e um grupo muito grande aí espalhado, né? Teve um período também no início dos anos 2000 e pouco, que a capoeira aqui em Batatais era referência nos jogos regionais, ganhou muitos prêmios, né? Teve aí muitas medalhas conquistadas. Eu vi uma cutia do povo dele, marinha, eu vi uma cutia do povo dele, eu vi uma cutia baixando da capoeira agora, eu vi uma cutia do povo dele. A Vila Lopes, na verdade, se chama Jardim Santa Luzia, né? E ele foi construído pelo Zeca Lopes, que era também empreiteiro, pedreiro, né? A partir dos anos de 1968. Lá não tinha infraestrutura, não tinha iluminação, não tinha rede de água, de esgoto, né? Só a partir dos anos 80 é que o bairro começou a ter aí algumas melhorias. E o Zeca Lopes, ele era muito religioso, né? Então, ali as ruas, né, tem nomes de santos, tem a Rua de Todos os Santos, os predinhos ali também, né? E tem uma capelinha dedicada a Santa Luzia de Marilac, né? E tinha uma escola também, né? Então ele tinha essa visão empreendedora, mas também de ajuda, né? Assim, de assistência e às pessoas mais carentes também. O Zeca Lopes, né? O nome verdadeiro José dos Santos Lopes, ele nasceu em 1910 e ele era filho, né, do Arthur Lopes de Oliveira, que era pedreiro, né? Então aprendeu a profissão da construção civil com seu pai. Então, além de ser jogador de futebol, junto aí com seus irmãos, o Neca, o Geraldinho e o Luiz, ele também foi um empreiteiro, um pedreiro, um construtor. Então, trazendo aí, ele era um empreendedor, na verdade, né, com a sabedoria da construção e com os recursos advindos do futebol, ele criou aí muitos dos nossos bairros, né, o bairro do Riachuelo, o Alto do Papagaio e ali a conhecida, popularmente conhecida Vila Lopes. Interessante notar que a devoção do Zeca Lopes, né, a religião, né, a crença dele, a fé dele, acabava criando até nas residências esse espaço do oratório na entrada das casas, né, abençoando aquela construção. Outro fato muito interessante que foi destacado durante a montagem dessa palestra, até pela Conceição, pela Consilva, é o fato de que na rua Arthur Lopes de Oliveira, nós temos duas agremiações de escolas de samba, né? Então, de um personagem negro da cidade que tem aí como um eixo, até de começo e fim dessa rua, duas escolas, dois centros comunitários que recebem aí as escolas de samba do Riachuelo e a Acadêmicos do Samba.
Então, fortalecendo mais ainda esse território negro na cidade de Batatais, essa rua acaba se tornando um marco ainda mais forte por esse fato. E, por fim, temos aqui, né, os grupos de samba, a Princesa Isabel, a NUAP, né, a nossa cultura do samba, a história do samba e da comunidade do samba. Dentro da comunidade do samba, eu vejo que não tem como não falar também das demais escolas de samba, Castelo, Liberdade, né, e as outras, né, Riachuelo, Império, todas essas escolas que a gente teve aí durante a nossa história, e os grupos de samba, os grupos de pagode, né, de samba raiz, e que temos aqui muitos músicos, muitos compositores, muitos batuqueiros, muitos tocadores de cavaquinho, de violão 7 cordas, percussionistas. Então a gente tem uma gama muito grande mesmo nessa área musical em Batatais, de uma comunidade mesmo que abraça o samba e que deve estar sentindo muita falta do samba e do carnaval. E aí aqui o Clube Princesa Isabel, né? Eu vejo que é muito interessante a gente pensar o quanto Batatais já foi sectário, né? Por ter uma cidade tão pequena, chegar a ter 3 clubes, 3 sociedades recreativas no centro, né? A gente tinha lá o Clube 14 de Março, que era mais da aristocracia, o ABR Operária, que era dos imigrantes e dos operários, e o Clube Princesa Isabel, que era dos pretos e dos brancos, né? Que não eram racistas, né? Que não eram separatistas. E os 3 clubes foram muito fortes na cidade, muito grandes, muito com eventos de grande participação. Então, tudo isso é muito interessante na história de Batatais. Hoje, a gente ainda tem ali o Clube Princesa Isabel, que tem um anexo onde funciona ali a NUAP, que é o Núcleo de Aprendizagem Princesa Isabel. Então, a mãe Princesa Isabel gerou muitos filhos, né? Gerou acadêmicos de samba, gerou a NUAP, né? O NUAP. E dentro do NUAP tem um projeto maravilhoso, que é esse de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Então, essa raiz ainda do carnaval, do samba, vive dentro desses grupos, né? Que mantém aí uma história e uma cultura. Aqui uma foto do Clube Princesa Isabel no aniversário de Batatais, do centenário, então há 82 anos atrás, né, em 1939, uma comemoração do aniversário de Batatais. É importante a gente salientar que o Clube Princesa Isabel também ele tem uma origem anterior. Em 1939, existia a Sociedade Recreativa 13 de Maio. O presidente era o Francisco Alves Ferreira, o vice-presidente Benedito Custódio de Oliveira, tesoureiro Altino Salviano de Paula e o secretário Benedito Arão. Depois é que a gente teve a Sociedade Princesa Isabel. Em 9 de julho de 52 foi criada a Sociedade Recreativa Flor da Mocidade, e aí passado 10 anos, em 9 de julho de 62, é que foi então denominada a Sociedade Recreativa Princesa Isabel, né, com a inauguração do salão de festas do clube. E por fim, eu deixo aqui algumas praças que de 2000 para cá, né, algumas em 2015, outras em 2017, receberam, né, nomes, homenagens, né, de personagens negros da cidade que lutaram tanto na parte da
questão dos direitos, da questão de combater o racismo, né, na educação mesmo da família, no fortalecimento do grupo, né, que são aí figuras emblemáticas na história do negro batataense, né? O Edgar Oliveira, pai da nossa querida Melry, da Celinha, da Ana, o senhor Sebastião Paulino e toda a família Paulino, é a representação dessa família, principalmente ali na história do Clube Princesa Isabel, e o Isoel da Vila, pai do Tony, da Maria Cristina, da Conceição, que tem aí a história tanto do Acadêmicos do Samba, quanto da questão dos compositores, né? E dessa comunidade que né, a família aí do Isoel da Vila, né? E o papel do Tony também nessa questão de ter trazido a capoeira, de ter sido um dos participantes aí da questão da Black Music, então um elemento muito forte aí, um herdeiro dessa história que começou com o pai e que a gente continua trabalhando e vivenciando através dos frutos que ele plantou. Muito bem. Então, como vocês viram, em Batatais, tanto na parte central quanto nos bairros mais periféricos, no Castelo, no Altinarantes, na Vila Lopes, na Vila Lídia, por todos os bairros de uma forma geral, se formos pensar aí nas manifestações de grupos de samba, de capoeira, de hip hop, nos centros de Umbanda, né, nos centros espíritas de Umbanda, nós temos a presença do preto, da preta na cidade. Temos aí também nas referências de nomes de rua, né, principalmente a Arthur Lopes de Oliveira, o pai de Zeca Lopes, a Rua Evaristão, que é um personagem muito importante, né, da nossa história. Temos aí no núcleo musical Major Joaquim Antão Fernandes, essa figura nacional pela questão do nosso hino. Temos aí também a mãe de tudo, né? Que eu vejo que seja mesmo o Clube Princesa Isabel, tudo que ele representa dentro da cidade, no centro, tudo que de lá saiu, né? Em relação a outras manifestações culturais e essa presença mesmo de resistência na cidade. Infelizmente não temos mais a Igreja do Rosário, né? E ali a Rua 13 de Maio, que modifica um pouco, né, o sentido aí do que foi a Rua das Crioulas. E eu convido a você a olhar para esses espaços e até nos ajudar a identificar outros, né, que existam na cidade e que mostrem essa identidade da população preta na cidade, que Batatais só é Batatais porque aí mais da metade da nossa população tem essa preta, é parda, né? A gente tem aí essa questão de uma grande quantidade de população preta na nossa cidade também. E a história da cidade está diretamente relacionada ao trabalho e ao trabalho, não só esse trabalho que a gente coloca aí do suor, mas também da inteligência e da criatividade, né, da sabedoria do povo preto na nossa cidade. Então, feliz aniversário, Batatais!